Aê! Não! Não! Ihu! 35. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater na árvore. Ai, 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 ai. Bateu. Aí dá pra vocês terem uma noção do quanto que o drone tá brigando com o vento. Olha só. Tá muito complexo, tem muita árvore ao redor. Eu já teria parado aqui, mas também, se ele cair, absolutamente nada acontece, né? Eu já mostrei pra vocês em outros testes que é um drone muito resistente. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal no YouTube. Para aqueles que ainda não me conhecem, muito prazer, meu nome é Martin Nery, eu sou embaixador da loja oficial da DJI Brasil, também sou produtor audiovisual e instrutor de pilotagem de drones. Hoje estamos aqui por um motivo muito especial, que é apresentar para vocês o DJI Neo 2. Nós já tínhamos gravado esse vídeo lá em São Paulo, no estúdio, então vocês vão escutar algumas vezes aí na parte externa, eu falando, lá no estúdio, eu falei tal e tal coisa, mas isso porque a gente teve um problema ali e a gente não conseguiu usar o arquivo dessa câmera, então a gente está regravando aqui. Possivelmente eu vou usar alguns takes para mostrar para vocês questão de controle, etc, quando a gente for falar de compatibilidade, mas o mais importante é que o vídeo vai dar certo, vocês vão conseguir assistir aí com todos os detalhes, tudo certinho sobre este drone que eu já adianto para vocês, que é um dos drones mais interessantes que a DJI já lançou. Isso porque além de ter todos os recursos que o Neo já tinha, né, o primeiro Neo, e todos os recursos também que o Flip já tinha, nós temos agora sensores anti-colisão omnidirecionais, sensor anti-colisão LiDAR na frente para auxiliar no desvio dos obstáculos e vários outros recursos muito interessantes, como por exemplo controle por gestos. E sim, a gente vai testar tudo na prática e mostrar tudo isso para vocês. Nesse vídeo vai funcionar basicamente assim. Primeiro eu mostro aqui, falo sobre alguns parâmetros, a parte basicamente de especificação mesmo. Vou falar tudo isso aqui para vocês, explicar sobre os recursos que o drone tem e tudo mais. E depois a gente vai para a área externa, testar absolutamente tudo, todos os recursos dele, colocar ele para seguir veículo. Será que segue veículo? Porque o Neo 1 e o Flip não seguiam, né? Só seguia pessoas. Então ele precisava te ver para te seguir. Será que esse aqui segue embarcação? Será que esse aqui segue carro? Bora testar tudo isso aqui para vocês. Nós estamos em Florianópolis, vocês estão vendo que eu tô até com um bonezinho aqui, ó, da expedição de jet ski. Nós vamos fazer um trabalho de gravar uma expedição, um grupo de pessoas que sai daqui e vai até o Guarujá navegando com um monte de jet skis e um barco de apoio, e a minha missão é justamente registrar tudo isso. Então, enfim, estamos gravando esse vídeo aqui e aí eu vou até colocar algumas cenas noturnas, provavelmente, que eu vou gravar com ele aqui pra gente testar isso também, porque é uma dúvida de muita gente, né? Será que o Neo 2, com a melhora que teve na câmera com relação ao Neo 1, ou Neo, né? Porque não tinha número 1, mas enfim, será que com essa melhora, ele melhorou também as imagens noturnas? Vamos descobrir. Primeira coisa que a gente vai começar falando é, dá pra trabalhar com esse drone? Sim, dá. No vídeo do Neo, no review do primeiro Neo, eu falei sobre isso e lá era até um pouco mais difícil de falar isso, né? Porque entra aquela coisa, é o melhor drone para isso? Não, definitivamente não. Se você quer trabalhar com drones, tem drones muito melhores que ele. Ele não chega, por exemplo, na mesma qualidade de imagem que o DJI Flip, na mesma qualidade de imagem que o Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, Air 3, Air 3S e muitos outros. A qualidade dele é inferior a desses modelos que eu citei, mas é uma qualidade de imagem infinitamente superior ao do primeiro Neo, e vocês verão isso aqui, inclusive com testes, né? Porque eu não gosto de ficar falando muita coisa, eu gosto de mostrar, apesar dos meus vídeos serem longos, mas vocês vão ver aí, eu vou deixar o link também aqui embaixo para que vocês baixem os arquivos que eu gravei com o drone, e esses arquivos que eu vou disponibilizar para vocês lá serão os arquivos diretamente do drone, ok? Sem nenhum tratamento de cor. Na verdade, eu vou até ver se eu faço algum tratamento em algumas imagens e coloco em pastinha separada, o arquivo bruto, o arquivo editado, para que vocês consigam baixar e ver aí qual o potencial desse drone. Então sim, quem quer usar o drone para trabalho, se é o único drone que você consegue comprar, se é o melhor drone que você consegue comprar com o valor que você tem, compre. Você vai conseguir usar ele para muita coisa. Como eu mencionei, não é o melhor drone para isso, mas sim dá para trabalhar com o Neo 2. Vamos começar falando um pouquinho sobre design e peso. 151 gramas sem o transceiver, 160 gramas com o transceiver.
Já falo para vocês o que é isso, é um acessóriozinho à parte que vem para você utilizar o drone com o controle. Do jeito que o meu Neo 2 está aqui na minha mão, não dá para eu utilizar o controle, ok? Ó, do jeito que ele está aqui, eu só consigo usar ele por gesto, com celular e etc. Se eu quiser conectar ele ao controle, qualquer um dos controles que eu também já vou falar sobre compatibilidade, eu preciso plugar o transceiver. E aí eu já vou mostrar isso para vocês rapidinho para matar a curiosidade. Este é o transceiver, tá? É basicamente um módulozinho com uma anteninha que quando você coloca ele no seu drone, você faz com que o seu drone passe a ser compatível agora sim com os controles, tanto com motion, com controle normal, RC com tela, sem tela e tudo mais. Qual que é o ponto negativo disso aqui? Se você colocar ele aqui, você vai ver que as anteninhas ficam bem mais altas do que a altura do drone. Então, para você colocar numa mochila, fica meio chato. Ao mesmo tempo, ela é parafusada, né? Esse módulozinho ele é parafusado, então são 4 parafusos. Você também não vai ficar tirando e colocando todas as vezes. Eu já até vi umas cases rígidas e compactas que o pessoal fez, que tem o desenho certinho aqui, porque mesmo que fique mais apertado numa mochila, por exemplo, não vai danificar aqui, não vai amassar as anteninhas. Não dobrem elas, ok? Senão ela pode quebrar. É o único ponto negativo que eu poderia dizer assim com relação ao design, né? Porque isso aqui dificulta um pouco guardar o drone. Antes de prosseguir com esse vídeo, um ponto muito importante também de mencionar, que eu já falei em outros vídeos, é que por mais que eu seja embaixador... galera, isso aqui não é pulseirinha de médico não, tá? É do hotel que eu tô aqui. Por mais que eu seja embaixador da loja oficial da DJI, eu faça os conteúdos, né, fazendo propaganda dos equipamentos deles e tudo mais, existe uma liberdade, ok? Para que eu dê a minha opinião sincera. O que significa que coisas ruins, coisas que eu não gostei no produto, eu tenho liberdade de falar isso. Eu já mencionei isso em outros vídeos, inclusive. E vamos lá. Ponto negativo, mas esse aqui é um ponto negativo que me incomodou muito e eu achei que poderia até ser uma implicância minha, vamos dizer assim, né? Mas quando eu conversei com outros 2 amigos meus que também compraram o Neo 2 e eles falaram a mesma coisa. Eu falo, cara, isso tá muito ruim. Que é o quê? A forma de encaixar a bateria. Na verdade, nem que tá ruim, mas dá a impressão que vai quebrar. Ela é bem mais dura de colocar e tirar. E aqui no drone, você encaixa ela dessa forma. Você não pode encaixar só a parte de trás primeiro, porque senão ela não entra a parte da frente, senão você vai forçar aqui e ela vai quebrar. Você tem que encaixar mais ou menos a parte de trás, porque tem uma travinha ali, aí você vai com cuidado aqui, empurra a parte da frente, mas não é prático igual os outros drones. Quem já tem os drones da DJI está acostumado com a praticidade, uma certa facilidade para colocar e tirar a bateria. Aqui vocês vão perceber que é um pouco mais complexo. Mesmo você pressionando bem os botões aqui, ó, ela é um pouco mais difícil de colocar e tirar. No hub, você não consegue nem pressionar os botões das travas laterais, é só puxando pela frente mesmo. Então ela dá uns estralos que dá a impressão de que em pouco tempo vai danificar, né? Parece que vai quebrar essa travinha. A DJI fabrica drones há muitos anos e eu nunca vi drone dar problema nesse tipo de coisa. Então, quero acreditar que seja a mágica dos engenheiros lá, que por mais que esse barulho de crack-crack que ele faz toda vez que você coloca e tira a bateria, seja só um desconforto auditivo, né? Dá essa sensação de que vai quebrar, mas que o material seja muito resistente a ponto de isso não acontecer. Se for isso, tudo bem, não temos então esse problema. Agora, se isso de fato acontecer, aí vai ser de fato um problema. Vamos ver, são coisas que somente o tempo dirá. Bom, fora isso, o que eu já posso dizer de cara aqui para vocês antes da gente continuar para as especificações técnicas? É um drone super resistente. Super resistente. Como que eu descobri isso? Batendo ele várias vezes. Ah, Martim, mas não é um drone que tem sensor anticolisão omnidirecional? Calma que a gente já vai chegar lá. Mas sim, eu bati ele algumas vezes. Uma delas só que foi proposital, que foi a primeira vez que eu queria ver como que ele se comportava num ambiente muito mais difícil de desviar e tudo mais. E sim, esse trecho também foi gravado e vai estar aqui no vídeo, como provavelmente vocês já viram ali bem no início. Nós colocaremos esse teste prático também. Em outros casos foi eu de fato testando o drone no limite, com Active Tracking em cima de um quadriciclo, acelerando para valer e fazendo o drone me acompanhar de frente, ou seja, o LiDAR não estava ajudando ele a fazer o reconhecimento dos obstáculos, somente os sensores anticolisão omnidirecionais que ele tem aqui, que é uma câmera em cima e uma câmera embaixo. E aí,
ele bateu ali nos galhos fininhos, mas vocês também vão ver isso um pouco mais pra frente nesse vídeo. Em outras situações, com alguns amigos meus testando ele e tal, num lugar que era um escritório cheio de parede de vidro, né, as divisórias das salas eram todas de vidro e, como vocês devem imaginar, o drone não consegue fazer a detecção desse tipo de obstáculo. O drone bateu e caiu no chão duro, e não era carpete nem nada, era chão duro de fato, e não aconteceu nada. Eu tinha uma certa preocupação com relação à resistência dele, porque o Neo, o primeiro, já era muito resistente, mas ele era bem mais cru também, né, vamos dizer assim, ele era muito mais bruto, ele só tinha a câmera, que por sinal era só um eixo de estabilização mecânica, o que já faria, né, teoricamente, com que ele fosse mais resistente a pancadas. Não tinha LiDAR, não tinha telinha aqui na frente, não tinha nada disso, não tinha sensor grande em cima e embaixo, então ele era tudo muito mais fechado, tudo muito mais lacrado. Claro, mais limitado também, porém eu tinha já a confiança de deixar o drone simplesmente cair e saber que nada ia acontecer com ele, na maioria dos casos. Aqui eu fiquei um pouco receoso no começo, mas depois dele cair algumas vezes eu pude ver que sim, ele continua super resistente, continua super confiável nesse quesito também, assim como o irmão mais velho dele, né, que é o DJI Neo. Então isso aqui me surpreendeu bastante, eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Vocês vão reparar que no sensor nós temos de fato uma protuberância ao redor dele de plástico para evitar que as coisas batam aqui na câmera, nessa câmera superior. Na câmera inferior ele tem os trens de pouso aqui, que são os pezinhos, que também fazem com que a câmera fique mais para baixo e num contato com o solo a câmera não toque, né, as pedras ali, o solo de fato, para que ela não venha a quebrar. A gente sabe que esses drones mais novos, quando danificam um sensor desses, é problema, né? Muito difícil você conseguir só trocar o sensor e seguir a vida. Normalmente tem que fazer a troca do drone ou a troca do sensor com a placa, enfim. E na parte da frente, que é onde fica a câmera e onde ficam o sensor LiDAR e a telinha, que é uma tela que eu já vou falar mais sobre ela também. Se você coloca o drone assim, numa superfície plana, você vai ver que ele não encosta, ó, nem a câmera, nem o LiDAR e nem a telinha. Então ele ficou super bem protegido, não temos nenhum tipo de problema com relação a isso também. De todas as pancadas que ele tomou, e algumas delas foram a 50 km/h, a única coisa que aconteceu, nenhum sensor riscou nada, tá? Não tô dizendo que não vai acontecer com você. Se você fizer isso, se você tiver num ambiente que o chão seja de brita, provavelmente na primeira queda vai danificar os sensores, né? Porque aí é brita pontiaguda para todos os lados. No meu caso, todos os testes foram em estrada de chão batido, terra e grama. Tinha algumas pedras também, mas não é diferente, né, de pegar um chão de brita ali, por exemplo, que aí com certeza você vai ter problema. Mas apesar de tudo isso, ele deu umas pancadas meio que bruscas e aí aconteceu isso aqui, ó, tá vendo? Ficou essa marquinha branca no plástico, como se o plástico tivesse dado uma tensionada no limite, mudou a cor ali, mas mesmo assim depois eu peguei aqui e dei uma tensionada e ele não aparenta estar menos resistente, ok? Mesmo com essa pancada aqui, que não foi uma pancada fraca, não. Então, sim, é um drone super resistente. Outra coisa que é importante considerar, os drones da DJI não são a prova d'água, certo? A própria DJI fala que é bom você evitar esse tipo de situação e tudo mais, para que você não tenha nenhum tipo de problema. O Neo 2, a mesma coisa, não é um drone para você deixar tomar chuva, não é um drone para você, né, pilotar ele numa represa, o drone cair na água, provavelmente ele não volte a funcionar. Agora, a gente sabe que esses drones são resistentes à água, então se você estiver fazendo um voo, por exemplo, e começa a chover de surpresa, você consegue, na maioria dos casos, trazer o drone sem grandes problemas. Eu estava fazendo um teste na casa de um amigo com o Neo 2, e aí a gente fez ali os comandos por gestos e tal, depois terminamos de conversar, deixei o drone em cima do muro, da muretinha, continuamos conversando, entramos para ver o material de uma câmera 360 no computador, e eu esqueci o drone em cima da mureta. Começou a chover, não foi uma chuvinha, não foi garoa, foi chuva de fato, e choveu por aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Durante todo esse tempo da chuva, o Neo 2 ficou lá na chuva, sem protetor de gimbal, desse jeitinho que ele está aqui. Tava com o módulo, não me lembro, acredito que não, tava sem o módulo mesmo, dessa forma que ele está aqui também. E ele ficou lá, 15 a 20 minutos tomando chuva. Na hora de ir embora, eu saí, passei do lado dele e falei, opa,
o drone está aqui. E aí ele estava totalmente encharcado, ok? Tava com água por todos os lados aqui e tudo mais. Deixei ele de ponta cabeça, dei uma sacudidinha para sair a água e tal. Meu maior medo era que a água tivesse pego no conector da bateria, já que a bateria sai por cima. Eita, tá viva. Vocês viram aí, né? Como que é difícil de tirar. Ela não pularia da minha mão à toa. Enfim. E aí eu tava com medo de ter molhado esses conectores aqui, né, e dar algum curto e algo do tipo. Mas quando eu tirei, pra minha surpresa, não tinha absolutamente nenhuma gota d'água aqui na parte de dentro, onde fica a bateria acoplada. Então sim, é bem vedado, por incrível que pareça, né? Mesmo a bateria sendo em cima, encaixe por cima, o que deveria ser uma certa fragilidade, ele não entrou água. Estou dizendo que é para você deixar o seu drone tomar chuva? Ah, olha, eu vi o Martin falando num vídeo que não tem problema molhar o drone. Não, não estou dizendo isso, ok? Estou dizendo que ele é um drone muito resistente e que num teste que eu fiz de água sem querer, ele não perdeu absolutamente nenhum dos recursos, não deu nenhum tipo de mensagem de erro, continuou funcionando normal, eu deixei ele assim para escorrer a água e tudo mais, mas molhou, entrou água nos motores e tudo, e não deu nenhum tipo de problema. Pode ser que futuramente eu venha a ter problema por conta de corrosão e etc. Pode, até pode, mas como era água doce, água de chuva, né, não era água do mar e etc, eu tenho um pouco menos de preocupação com relação a isso, mas fica aí meu relato para vocês. Então ele é bem isoladinho, se você tomar uma garoinha ali, não se preocupe que seu drone não vai simplesmente parar de funcionar do nada, muito embora a recomendação é não faça isso, né, não tome chuva com o seu drone, beleza? Continuando então, falando sobre um pouco mais sobre o design, né, nós temos aqui o LiDAR, que é o sensor, uma espécie de sensor infravermelho que faz um mapeamento do ambiente para facilitar com que o drone desvie de obstáculos mesmo em situações de baixa luminosidade e até em alguns casos que ele consiga retornar à base mesmo sem sinal de GPS, porque ele faz esse mapeamento, então ele dispara vários infravermelho ali, recebe de volta e aí faz o mapeamento em 3D do ambiente, então isso ajuda que ele evite os obstáculos. Na lateral esquerda do drone, eu vou ligar aqui. Na verdade, na minha posição é a lateral direita, né? Mas para vocês aí na lateral esquerda, ele tem uma telinha. Essa telinha basicamente exibe para você tudo o que está acontecendo no drone. Então ela vai mostrar aqui os modos que estão disponíveis, né, para que você possa alternar entre eles. Vai mostrar a distância, a altura, se o drone vai te seguir de frente, frente diagonal, lateral, lateral diagonal traseira, enfim, você consegue determinar várias coisas por aqui, e quando você está utilizando o drone conectado a um controle, aí ele passa a mostrar aqui na telinha que o drone está conectado a um controle, né? Então fica aqui in RC Control, enfim, fica aparecendo aqui a mensagem de que o drone está conectado ao controle. E aí exibe outras mensagens críticas também. Do outro lado, bem ao lado do LiDAR, ele tem um LED. Aqui é um LED indicativo que ele muda de cor, inclusive, para te exibir várias mensagens. Se o drone estiver com reconhecimento de gestos ativo, o LEDzinho fica azul. Se o drone tem algum tipo de problema de bateria fraca, ele vai piscar em vermelho. Se o drone tem algum erro crítico, enfim, aí ele tem amarelo, azul, vermelho, ele pisca em várias cores, cada cor significa uma coisa específica, você pode ver o manual para ter mais informações sobre isso. Mas de qualquer forma, se você estiver utilizando seu celular, né, conectado ao drone sem fio, você consegue ver a maior parte dessas informações também diretamente ali no seu celular, de forma muito mais precisa, inclusive porque vai aparecer o texto por escrito. Na parte de baixo, na lateral, nós temos aqui vários botões. Na verdade são 3 botões, 2 botões de seleção de modo, que quando você mantém ele pressionado ele muda entre o que você está selecionando, quando você só pressiona uma vez ele muda a configuração que você tem aqui, e o botãozinho vermelho que quando você pressiona ele uma vez o drone inicia o procedimento de execução do modo que está selecionado. Então se você pressionou aqui, o drone vai, de acordo com o que você já configurou previamente, ele arma os motores, decola, fazendo a gravação e tudo mais, e executa todos os modos ali para você. Esses botões, inclusive, facilitou bastante, porque agora você consegue segurar o drone dessa forma, pressiona aqui, o drone arma os motores, decola e tudo mais, sem você precisar pressionar no primeiro nível era aqui em cima, né? Então ficava uma posição meio desconfortável para você pressionar, segurar aqui, depois mudar o posicionamento e aí sim esperar o drone fazer o reconhecimento e tudo mais. Agora, do jeito que ele está aqui, você só pressiona uma vez esse botão lateral e o drone já inicia todo o procedimento, você não precisa ficar segurando e ele está num lugar muito
muito mais confortável também, né? Que é já a posição que você segura o drone de fato para fazer a decolagem. Então tá bem legal, bem interessante. Na parte de trás nós temos sensor superior, sensor inferior, que juntos formam uma espécie de câmera 360, fazendo com que o Neo 2 consiga desviar de obstáculos de forma omnidirecional. E basicamente aqui com relação ao corpo do drone é isso, tá? E aí a gente vai falar agora, entrar nas especificações, e aí vocês vão conhecer um pouco mais sobre os recursos que nós temos disponíveis no DJI Neo 2. Antes que eu me esqueça, aqui embaixo nós temos também dois sensorizinhos bem pequenininhos infravermelho para auxiliar no posicionamento visual do drone, tá? Para decolagem, pouso e tudo mais. Compatibilidade de controle. Se você estiver utilizando o drone dessa forma, somente o drone, você tem ele compatível com a utilização do drone sem absolutamente nada, então não precisa utilizar o seu celular, você consegue só pressionar o botão aqui. Com os botões laterais você consegue configurar todos os modos que o drone tem, todos os quick shots, e com o outro botão você consegue decolar o drone. Para fazer o pouso você também consegue simplesmente estendendo a mão, e agora o DJI Neo 2 vem até a sua mão, diferente do primeiro Neo que você tinha que ir até ele e colocar a mão embaixo. Agora, independente de onde ele estiver ali, se ele estiver te reconhecendo, se você estende a mão dessa forma, o drone vem até a sua mão e efetua o pouso com uma precisão muito interessante e com uma velocidade bem legal também. Então, seja por controle por gestos, seja somente pelo voo pré-definido que você faz aqui, que é possível também que você faça os voos pré-definidos com controle de gesto desabilitado, você liga ou desliga ele, a gente vai mostrar também para vocês onde que vocês fazem essa configuração. Seja pelo controle manual no aplicativo, que você, pelo celular ali, né, diretamente no celular, sem nenhum tipo de controle externo, você consegue ter os joysticks virtuais na tela e fazer o controle do drone também, ou seja, até mesmo pelos quick shots que você configura pelo celular e só aperta o start para que o drone faça o voo ali, execute aquela pré-definição. Todos esses modos você não precisa desse transceiver. Então, se você comprou a versão do drone que não vem com isso aqui, é porque provavelmente você comprou a versão que não vem com controle, porque a versão que vem com controle já vem com transceiver também. Vou falar um pouco mais sobre as opções que a DJI vende aqui no Brasil para vocês muito em breve, e aí facilita também a compreensão com relação a este ponto, beleza? Então, para isso você não precisa utilizar ele com o transceiver. Agora, a partir do momento que você vai utilizar qualquer tipo de controle externo, aí sim você conecta o transceiver aqui. Opa, tô pressionando o botão sem querer. Conecta o transceiver dessa maneira, ok? Isso que eu fiz aqui tá errado, tá? Eu tô conectando só para vocês verem, mas vocês estão vendo que o drone está ligado. O transceiver não suporta o hot swap, que é justamente essa conexão com o drone ligado. Você precisa desligar a aeronave, plugar o transceiver, ligar o drone de novo para daí sim ele funcionar. Se você só plugar o transceiver aqui com o drone já ligado, ele não vai funcionar, ok? Conectei o transceiver, liguei o drone novamente, a partir daí ele está compatível com todas as formas de controle que ele é compatível, ou seja, RC2, RCN2, RCN3. O RC2 e o RCN2 são os controles padrão de Mini 4 Pro em diante, né? Mini 4 Pro, R3, R3S, Flip, Neo 1, que o Neo 1 já é o RCN3, mas enfim, todos esses controles são compatíveis e também é compatível no modo FPV, tanto com o controle FPV de fato, né, que é aquele controle que você consegue até soltar a mola para pilotar o drone em modo acro, em modo manual e tudo mais, quanto com o controle de movimento, o DJI Motion 3, e também com os Goggles 3 e o Goggles N3, que é a versão mais barata, que inclusive tem um combo que você compra ele já com as baterias extras, o hub de carregamento e os goggles e o motion também. Falamos de compatibilidade, vamos falar agora sobre os combos, né, as opções em que o DJI Neo 2 está disponível. Você pode comprar ele na primeira opção, que é o drone, somente o drone, sem absolutamente nada mais. Então o drone aqui com a bateria e é isso, acabou, né? Vem a trava do gimbal e o cabinho USB-C, mas é só isso. Você pode comprar o drone sem controle, mas na versão Fly More Combo, que daí já é uma versão que para quem quer utilizar o drone sem controle é a versão que eu indicaria. Não indicaria a pessoa comprar essa versão somente com a bateria, porque dura pouco, e a gente vai fazer teste para vocês verem sobre isso e tal, mas ali na prática não dura os 19 minutos, né, até 19 minutos que a DJI promete, porque a gente sabe que essas condições são sempre testadas em condições específicas, sem interferência climática, etc, e no dia a dia a gente nunca está numa condição específica, numa condição ideal, a gente sempre está numa condição de um ambiente aberto que está sujeito a vento e outras coisas mais. Então, recomendo que vocês comprem
comprem esse kit, e aí nesse kit, nessa opção que eu mencionei, aí vem o drone com uma bateria, mais 2 baterias extras, o hub de carregamento, e aí você pode já ter uma liberdade muito maior para fazer o carregamento, né, de outras baterias enquanto você usa a sua terceira bateria, que inclusive quando você tem o hub, você vai conseguir carregar ela muito mais rápido também. São 68 minutos para carregar 3 baterias simultaneamente no hub, se você utilizar uma potência, né, uma fonte de energia maior que 65 watts. Agora, se você usar a bateria direto no drone para carregar, ela vai carregar no máximo 15 watts de potência, e aí você vai demorar 1 hora e 10 minutos para carregar uma única bateria. Então, não recomendo que vocês comprem esse kit, a menos que assim, Martim, é a única coisa que eu consigo comprar no momento, depois vou comprar o hub, comprar baterias extras, beleza, aí vale a pena, porque é melhor você ter o drone do que não ter o drone, mas se você puder, tiver condições ali de fazer uma forcinha, pega o Fly More Combo, porque vale muito a pena, é bem interessante, ok? Bom, o próximo kit é o Fly More Combo, mas aí já com o controle, que é o RC-N3, que é esse controle que vocês estão vendo aí, da filmagem que a gente fez lá no estúdio. Ok? Este é o controle que você precisa colocar o seu celular ali conectado no cabo USB tipo C para que você consiga visualizar a imagem da câmera do drone em tempo real ali. E aí este controle vem com ele, mas você também pode utilizar o RC2 e o RC-N2. O RC-N2 para o RC-N3 é basicamente a mesma coisa. O RC2 é o controle com tela, que já vem com a tela embutida. É um controle bem mais interessante, bem mais legal, mas não vende, pelo menos não até o momento, num kit já com essa opção de controle para o DJI Neo 2. Você precisaria montar o seu kit, ok? Comprar esse controle à parte, ou então, como muita gente já tem outros drones, né? Às vezes você tem um Mini 5 Pro, um Mini 4 Pro, um Air 3, um Flip, e já com controle com tela, você pode utilizar o mesmo controle, só precisa fazer uma atualização de firmware ali para que ele seja compatível com o DJI Neo 2, mas sim, esses mesmos controles são compatíveis com o DJI Neo 2, você pode utilizar o mesmo controle para eles. O único detalhe é que nesse caso, você compraria, por exemplo, o drone com a versão Fly More Combo sem o controle, mas você não teria o transceiver, porque na Fly More Combo sem controle não vem com transceiver, ok? O transceiver só vem a partir da Fly More Combo com o controle. Nesse caso você poderia comprar ele separadamente, mas vai custar em torno de 400, 450 reais nessa faixa. Depois dessa versão com o controle sem tela e o Fly More Combo, nós temos também o Fly More Combo com o Motion, né, que seria o kit FPV, onde você tem o controle de movimento DJI Motion 3 e também os óculos, os goggles N3, que é os goggles um pouco maiores, com algumas limitações, né? Não tem regulagem de dioptria, se você usa óculos, você coloca o goggles por cima dos seus óculos, então é um pouco diferente a utilização, mas é uma versão de entrada, né? Para que você consiga ter um goggles ali mais barato e que você consiga ter um FPV sem ter que despender tanta grana, principalmente porque este é um drone muito mais barato também. A gente está falando aqui de um drone que na versão básica, aqui, né, só o drone com uma bateria e tal, sem o controle e tudo mais, você tem ali um custo de aproximadamente R$ 2.500, R$ 2.600, tá? Então, de fato, é um drone que custa bem menos do que as demais opções do mercado. Apesar dele estar um pouquinho mais caro do que o DJI Neo, mas é de se esperar, já que ele tem muito mais recursos também. Muita gente me pergunta, Martim, qual das opções eu compro? Eu compro o FPV com Motion, compro a versão normal com controle? Isso depende, eu vou deixar isso para um outro vídeo, para que esse vídeo não fique longo demais, muito embora ele já vá ficar um pouco longo, mas é para trazer a maior quantidade de informações possível para vocês. Vamos falar de câmera. Temos aqui agora um drone com 2 eixos de estabilização mecânica, então ele estabiliza a câmera no movimento de tilt, que é o movimento de para cima e para baixo, e também estabiliza no eixo de roll. O único eixo que ele não estabiliza seria no eixo de yaw, né, no eixo de panorâmica, que a câmera gira para um lado e para o outro. Nesse caso, essa estabilização é feita de forma digital. Essa estabilização da câmera também pode ser desabilitada quando você está utilizando o goggles, seja com motion controller, seja com o controle FPV de fato. E sim, eu esqueci de mencionar, mas o DJI Neo 2 é compatível com o modo acro, que é aquele modo FPV raiz lá.
e eu pilotei ele inclusive nesse modo. Vocês vão ver também nesse vídeo aqui, a gente vai colocar um pouquinho mais pra frente aí, a gente utilizando ele dessa forma também. Então neste caso especificamente, com os goggles, a estabilização pode ser desabilitada, e aí nesse caso ele suporta estabilização offline pelo Giroflow, por exemplo, que é um software de estabilização, quem é acostumado com FPV conhece muito bem. E aí nesse caso o drone armazena todos os dados de giroscópio ali e tudo mais no arquivo do vídeo, para que você consiga fazer essa estabilização no pós-processamento da imagem. Nós temos aqui um sensor de meia polegada, então não mudou grandes coisas com relação ao tamanho do sensor para o primeiro NIL, mas alguma coisa eles fizeram aqui, provavelmente algo relacionado a processamento de imagem, porque a imagem dele é muito superior à imagem do primeiro NIL. Vocês vão ver aí, baixem os arquivos aqui e comparem. Vocês que têm o primeiro NIL, vocês vão ver que de fato mudou. Não sei exatamente o que mudou. Claro, algumas coisas como a abertura do diafragma, que nós tínhamos 2.8 no NIL e agora nós temos 2.2 no NIL 2. Isso faz com que a imagem, a câmera tenha uma imagem mais clara. Muito embora pelo tamanho do sensor, eu imagino que ele ainda não tenha um desempenho tão bom assim em ambiente noturno, mas estou falando isso antes de testar. Vamos testar também nesse vídeo para vocês, e aí sim, depois do teste realizado, aí a gente dá o veredito do que a gente achou dele no modo noturno, e eu vou ser bem sincero como sempre, mas eu já estou dando aqui minhas considerações, que eu acho que não vai ser o melhor aproveitamento desse drone, vamos dizer assim. Já para imagens durante o dia, ele me surpreendeu muito, mas muito mesmo, porque a imagem está de fato excepcional. Inclusive, para foto, o limite de ISO agora é o dobro, né? Saiu de 6.400 que nós tínhamos no NIL e agora vai até 12.800 de ISO, que faz com que a gente tenha também um pouco mais de luminosidade, mesmo que provavelmente com um pouquinho mais de ruído também. Mas além disso, a câmera dele agora grava em até 4K a 100 frames por segundo. Vocês têm noção? Câmera lenta em 4K, coisa que nós só tínhamos em drones muito maiores. Até em celular, se vocês forem ver, não é todo celular topo de linha que grava 4K 100 frames por segundo, né? Que já grava em câmera lenta em 4K. Então sim, é um recurso muito interessante, muito bem-vindo, embora este recurso do 4K 100 frames por segundo não esteja disponível na modalidade de traqueamento, ok? Você precisa estar utilizando, quer dizer, na modalidade de traqueamento que eu digo assim, né? Se você pega o drone aqui sem controle, sem nada, para que você utilize esse recurso de 4K 100 frames por segundo, você precisa estar com ele conectado ao controle. Seja controle sem tela, controle com tela, seja controle de movimento, mas precisa estar conectado a algum controle. Aí sim você consegue fazer a gravação em 4K 100 frames por segundo. Mas ainda assim, ele tem isso no modo câmera lenta, e ele tem os modos normais, né? E no modo normal ali, por exemplo, você teria 4K até 60 frames por segundo. E caso você esteja utilizando com goggles, você consegue ainda gravar na proporção 4:3, que é o tamanho máximo do sensor ali. Se você, né, pode desligar a estabilização, para que você tenha uma imagem um pouco mais quadrada e que você consiga depois trabalhar até melhor isso no pós-processamento, seja para fazer um vertical ou para fazer o crop para horizontal e preencher toda a tela para o formato 16:9, mas é bem interessante também. Embora ele não gire a câmera para fazer imagem nativamente na vertical, nós temos aqui, assim como no Air 3, no Air 3S e em outros drones da linha também, a possibilidade de gravação vertical. Você pode selecionar a gravação vertical, e aí no caso ele ficará limitado a 2.7K de resolução, ok? E aí nesses 2.7K ele estaria já no formato 9:16, ele já vai te entregar uma imagem na vertical cropada. Então ele mesmo faz o crop, você consegue assistir na hora que você está pilotando o drone e ver ali exatamente o que vai ser enquadrado nessa proporção, e ele já te entrega esse resultado esse arquivo meio que pronto, né? Já recortado na proporção. Caso você opte por não fazer assim, você pode gravar na resolução máxima do seu drone e depois fazer o crop no pós-processamento, mas tudo isso é visando aí o pessoal que quer ter um drone mais prático. Ainda sobre a questão da câmera, nós não temos 10 bits de cor, né? É um drone de entrada, então não grava em D-Log, não tem 10 bits de cor, ele grava no modo normal 8 bits, o que é meio engraçado, né? Porque se você for ver, a Osmo Nano, que é aquela câmera de ação pequenininha da DJI, ela já grava em 10 bits, mas a câmera desse aqui é menor ainda, né? Então, enfim, tem que ter alguma limitação, porque afinal é um drone de entrada, né? Ele tem a quantidade máxima de recursos que daria para ter, custando o preço que ele custa. Pelo menos é isso que eu penso, já que é um dos drones mais baratos da DJI. E aí,
Dá para você fazer alguma coisinha de ajuste de pós-processamento? Até dá, mas obviamente você não vai conseguir chegar no mesmo resultado que você chegaria com um Flip, um Mini 4 Pro, um Mini 5 Pro, um Air 3, um Air 3S, por aí vai, ok? Ele vai sim ter uma limitação muito maior nesse quesito. No modo foto, ele não tem também o modo RAW, ele só faz fotos em JPEG, mas ele tem ainda o modo temporizado, modo normal e modo temporizado. Dá para tratar fotos em JPEG? Dá. Mas você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com a exposição também, porque você não vai conseguir voltar tanto, recuperar tanta informação quanto você conseguiria num drone que captura imagens em RAW. Armazenamento, temos aqui 49 GB de armazenamento interno. Não, ele não suporta cartão de memória externo, não suporta cartão microSD, assim como o Neo também não suportava. A diferença é que saiu aqui de 22 GB que nós tínhamos na primeira versão do Neo para 49 GB. Então isso aqui dá bastante tempo de armazenamento. Qual é o cuidado que você tem que tomar num drone que não suporta armazenamento externo, como um cartão de memória? Você tem que cuidar para que você não fique deixando os arquivos ali, né? Ah, fez uma gravação aqui, baixei o arquivo no celular, em vez de apagar eu deixo, depois eu vejo o que eu faço, aí gravo outro dia ali, quando você vai ver, você vai precisar de uma gravação importante, você não vai conseguir, não vai ter armazenamento no drone, não vai saber se você fez o backup ou não. Então eu recomendo sempre que vocês façam um backup, e aí tá feito o backup, tá num lugar seguro, já libera o armazenamento do drone para que você tenha quando você precisar. Você pode transferir os arquivos via USB tipo C, e para isso o drone não precisa estar ligado, basta que você plugue o cabo aqui, conecte no seu computador e o drone vai transferir os arquivos, você vai ter acesso a todos os arquivos como se fosse um pendrive, né? E você também pode baixar os arquivos com o drone conectado pelo Quick Transfer, né? Que você conecta o seu celular diretamente no seu drone e faz o download dos arquivos. O download é até que bem rápido, assim. Eu achei bem interessante a velocidade. Fiz aqui alguns recortes, né? Na expedição do pessoal brincando com o drone e tal. Fiz os recortezinhos ali, já baixei, já mandei para eles. Então é bem prático de utilizar também. Mas para gravações maiores e mais longas, eu acabo sempre descarregando pelo USB tipo C. Potência e velocidade. O Neo 2 veio bem mais potente que o primeiro Neo. No Neo eu tinha feito teste, se eu não me engano, a 30 km por hora, e a partir de 20, eu sei que a partir de 28 km por hora ele já tinha bastante dificuldade de continuar o traqueamento, e em alguns casos ele perdia, né? Chegou a ter caso que eu fiz um traqueamento num ambiente livre, uma área aberta, e o drone conseguiu traquear ali, ou até um pouco mais de velocidade, mas porque ele me via lá embaixo, e quando eu parava ele vinha e me alcançava. Tem inclusive o review do Neo, do primeiro Neo, com todos os testes práticos aqui também para vocês, caso vocês não tenham assistido. Mas aqui nós temos surpreendentes 43 km por hora de velocidade máxima no modo esporte, mas ele passa. Tá? Ele passa porque eu fiz o teste e eu vou mostrar para vocês na prática aí também, tá filmado, ele atingindo velocidades maiores, né? Na casa dos 50 km por hora a favor do vento, obviamente, né? Se tiver contra o vento ele vai sofrer um pouquinho mais, mas assim, ainda assim, para ele dar alerta de vento forte, tem que estar ventando muito forte. E a gente também vai testar isso para vocês, porque o nosso lugar de teste tem tudo isso. Tem vento, tem ladeira, tem tudo. E lá o vento não é brincadeira não. Vocês vão ver a inclinação, o ângulo de inclinação, ele briga com o vento igual gente grande. Suporta ventos de nível 5, ventos de até 38 km por hora. É a mesma resistência a vento que o Mini 4 Pro. A parte de conexão dele com o celular, se você estiver utilizando ele somente com o celular, a DJI fala até 500 metros de distância. Eu acho um pouco arriscado dizer isso, porque isso vai depender muito também do lugar que a pessoa tá. Algumas pessoas, 100 metros, o drone já vai perder conexão, outras pessoas vai até 200, isso depende muito do celular também, né? Porque tem celular que tem a capacidade de conexão das antenas dele muito mais fortes que outros, mas enfim, ainda não fiz esse teste de distância por conexão via Wi-Fi, para ver de fato até que distância ele vai, mas eu não gosto e não recomendo fazer isso, de ficar tentando ir longe com o drone. Por quê? Porque se você for longe com o drone conectado somente ao celular, ele vai perder sinal, ele vai desconectar o drone. E aí, diferente de quando o drone está utilizando o controle, né, que você tem diversas configurações mais avançadas de segurança com relação ao retorno à base, você pode acabar perdendo o seu drone por besteira. Então eu diria que se você quer fazer voos mais longos, ir mais para longe com o drone, aí sim, compre o controle, compre a versão que vem com o controle, caso você ainda não tenha o controle, porque vai ser muito mais seguro para o seu drone.
já que quando você conecta ele ao controle, ele vira um drone como qualquer outro drone maior, que tem todos aqueles monte de configurações de segurança que eu já mostrei aqui em vários vídeos para vocês, né? Inclusive nós temos um curso completo que mostra tudo isso, tanto online quanto presencial, para toda essa parte de configuração, procedimento de segurança e tal, que é, por incrível que pareça, muita gente não sabe de fato que essas configurações existem e perdem o drone por bobeira, que eu olho assim e falo, nossa, era só apertar um botãozinho na configuração que isso não teria acontecido. Mas enfim, se você estiver utilizando ele conectado a um controle de fato, né, e aí sim com o transceiver plugado aqui, como eu já mencionei, da única forma que é possível ele utilizar com controle é assim, aí você tem até 10 quilômetros de distância de conexão. Claro que também em ambiente controlado, livre de interferência, toda aquela coisa que vocês já estão acostumados, mas ali a DJI fala de 10 quilômetros como distância limite. Bateria, temos aqui uma bateria de 1606 mAh, 11,5 Wh de potência. Não serve no primeiro NIO. Um monte de gente está me perguntando isso desde o dia que lançou esse cara aqui. A bateria não é compatível, basta você ver que a do NIO encaixa por baixo e a do NIO 2 encaixa por cima. Que inclusive o encaixe da bateria do NIO 1 era muito melhor e muito mais facilitado do que o do NIO 2, tanto no hub quanto no próprio drone, tá? Fica o aviso aí, DJI, que de fato isso aqui me incomoda todos os dias que eu uso o DJI Neo 2, mas bora lá. 17 minutos de tempo de voo com os protetores completos, né? 19 minutos sem o protetor de hélice superior, que inclusive ele é encaixado aqui e você consegue tirar. Eu nem vou tirar porque tem que quase dobrar o negócio, mas enfim, ó, você desconecta aqui, vai desconectando ele inteiro e você consegue remover esses protetores superiores. Mas vai mudar 2 minutos, que na prática, com vento, etc, ele vai durar menos tempo que isso. A gente faz o teste também para a gente ter uma ideia aí de quanto tempo numa utilização real nós teremos de bateria aqui. Vou fazer esse teste para vocês, vou tentar fazer ainda nesse vídeo, beleza? Para que fique o vídeo completinho, não precise trazer outros vídeos para adicionar outras informações, muito embora isso é válido também. Se vocês tiverem dúvidas que eu não consegui colocar aqui nesse vídeo, se vocês sentirem que faltou alguma coisa, vocês deixem o feedback nos comentários, que a gente tenta trazer um conteúdo voltado para isso para vocês. Tempo de carregamento. Se você utilizar somente o drone dessa forma, para carregar na tomada ali, né, conectar um USB-C aqui, ele vai limitar, mesmo que a sua fonte de potência tenha mais que 15 watts, ele vai limitar a 15 watts de potência a entrada da energia aqui para o carregamento da bateria no drone. Com isso nós teremos 70 minutos de tempo para carregar cada bateria, isso dá 1 hora e 10 minutos. Já se você tiver o hub com as 3 baterias, né, e você fizer o carregamento pelo hub, ele carrega as 3 baterias em 68 minutos, é um tempo bem inferior. E assim, nos testes que a gente fez na gravação externa, que a gente ficou trocando bateria, voa, troca bateria, voa, troca bateria, não tava demorando tudo isso não, viu, para carregar todas as baterias. Ele faz, o que a gente notou? Quando a gente conecta as 3 baterias, ele vai primeiro carregar a bateria que está mais baixa, igualar ela ao nível de carga das outras, depois aí sim, quando todas estiverem com nível de carga igual, ele termina de carregar elas simultaneamente. Mas assim, tava carregando muito rápido, a gente não conseguia vencer as 3 baterias, tá? Grava, voa, troca a bateria, tinha sempre a bateria carregada, pronta para o uso, e a gente não conseguiu em momento algum vencer todas elas e não ter uma bateria pronta para continuar os testes. Então, por isso também a minha recomendação para vocês da utilização do hub. Vocês podem, inclusive, ter um power bank como esse aqui, que já tem uma saída de 65 watts, esse aqui é um power bank da Baseus, ele tem uma saída de 65 watts de potência, o que faz com que você consiga carregar as 3 baterias simultâneas do drone, as 3 baterias simultaneamente, melhor dizendo, do drone, mesmo sem utilizar uma tomada de fato, né? Só esse hub aqui é o suficiente para que você consiga carregar as 3 baterias simultaneamente. Então isso também ficou bem interessante. Bom, na prática agora nós vamos mostrar para vocês muito mais coisas. Então vamos mostrar para vocês um pouco dos quick shots. Não sei se todos os quick shots, para que o vídeo não fique avassaladoramente grande, né? Não fique um vídeo de 2 horas, mas até porque os quick shots eles são meio que conhecidos já dos outros drones da DJI. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode também me procurar lá no Instagram, @martineri. Vou deixar aqui, vou deixar o link aqui embaixo também. Lembrando que na compra de qualquer drone DJI você pode
utilizar o meu cupom de desconto que você ganha o acesso ao curso, ok? Eu te dou acesso ao curso de pilotagem online e você também ganha desconto lá na loja oficial da DJI Brasil. Então bora para a prática para mostrar para vocês agora do que esse dronezinho aqui é capaz. Bom, galera, agora vamos fazer o teste prático, que eu sei que é esse que vocês estão doidos para ver. Viemos aqui para um lugar fantástico e nós vamos fazer todo tipo de teste que vocês possam imaginar. Logo de cara, já vai começar com esse teste de vento aqui, que o meu microfone está com o deadcat, então provavelmente vocês nem estão ouvindo o vento que tá. Mas quando o drone decolar, vocês vão ver pelo comportamento dele que tá ventando legal. A gente também tá com um carro mesmo ali fechado para fazer teste de traqueamento do NIO 2 em veículo fechado, onde não dá para ver a pessoa, para a gente ver se dá ou não dá para fazer o traqueamento em veículos fechados, porque o NIO 1 e o Flip não faziam. Então vamos testar tudo isso para vocês. Vou ligar o drone, vou começar pelo drone sem usar nada, tá? Sem usar celular conectado, sem usar controle, sem usar nada. Vamos fazer os primeiros testes aqui, e aí vocês vão ver a imagem do drone, vão ver a imagem da câmera ali também, que está mostrando o comportamento dele. Aqui, se eu fosse chutar, eu diria que está um vento de uns 20 km por hora, 20 e pouquinho. Tá um vento razoável, se eu ficar de frente para lá, ele dá uma levantadinha no meu boné, se o meu boné não estiver muito bem apertado. Então vai ser uma situação legal para a gente fazer um teste aí. Eu vou até apertar meu boné um pouquinho mais. E depois a gente já parte para o teste do quadriciclo em movimento, com o NIO acompanhando e a gente fazendo todos os controles por gestos. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Então vou me ajeitar aqui. Deixa eu tirar o celular do bolso por enquanto, porque a gente não vai usar ele agora. Galera, confesso que dá um pouquinho de medo, viu? Porque o vento aqui não tá brincadeira não. Vamos lá, dá para ter uma noção aí pela câmera do vento não? Boa. Vamos lá, aqui nós estamos no modo follow, ele está no far, que é distante, flat, e no modo front. Eu vou manter o front, só que vou manter o flat também, só que a distância eu não vou colocar em far por enquanto, vou colocar no medium, que é para ele ficar mais próximo. Então vou fazer a decolagem, pressiono uma vez. Olha, vai dar para ver sim. Vai dar para ver muito bem. Eu vou deixar o drone de frente para a câmera, que é para vocês verem a inclinação que ele tá. Olha isso, galera. Olha a inclinação desse drone para compensar o vento. Agora o vento deu uma diminuída, tá um pouco mais tranquilo. Então nós temos alguns comandos que nós conseguimos fazer aqui. Vou vir um pouco mais para cá para mostrar para vocês. Então, quando você coloca a sua mão, o drone faz o reconhecimento. Isso precisa estar habilitado, é um recurso que você precisa habilitar no aplicativo pelo celular. Então a primeira vez que você usar, provavelmente o drone não vai estar assim, né, já funcionando no controle por gesto. Depois que você habilita, quando você coloca a sua mão, você consegue controlar o drone para os lados, para cima, para baixo. E aí tem uma certa limitação. Então para cima ele não vai tão para cima inicialmente. Deixa eu vir um pouco mais para baixo aqui para vocês conseguirem ver melhor o drone. Para cima ele não vai tão para cima inicialmente. Por quê? Porque o drone está configurado meio que para perto. Então não faz sentido ele estar muito de cima de você. Para afastar, o que a gente faz? Coloca as duas mãos e aí você afasta as suas mãos e o drone vai se afastando conforme você afasta as mãos. Ali ele saiu já do quadro, né? Tá. Então quando eu aproximo aqui, o drone aproxima também. Vou posicionar ele um pouquinho mais para o lado aqui. Aqui tu pega legal? Dá para mostrar bem o drone? Eu vou vir mais para trás na câmera para dar para pegar bem os dois. Olha lá. Drone afastando. A partir daqui eu consigo subir um pouco mais do que quando o drone está próximo. Baixar também e fazer a movimentação lateral. Galera, é muito responsivo. Chega a ser assustador a brincadeira. O quanto que ele responde rápido. É muito responsivo de fato. Para aproximar o drone, é só você juntar as suas mãos. Aí quando você não quiser mais que ele aproxima mais, você tira a outra mão, né? Continua só com essa, fecha a mão. E a partir daqui o drone vai me seguir nessa distância. Então eu vou andar um pouco aqui para vocês verem o traqueamento que ele vai fazer. Ó. Ele tá para me seguir de frente. Então, independente da direção que eu for, ele vai girar aqui para me seguir sempre nesse sentido, sempre de frente. Se eu quiser achar que ele está um pouco longe demais, eu coloco a primeira mão, coloco a outra mão,
aproximo as duas, baixo um pouquinho o drone, ó. Eu faço exatamente o enquadramento que eu quero e aí depois é só eu andar que o drone se mantém nessa distância. Esse é um ponto muito interessante, porque o fato de eu poder configurar tudo só com gestos é muito legal. Você não precisa ficar pousando o drone para reconfigurar e tudo mais. Então aqui tem que tomar cuidado com as bostas de vaca, mas aqui ó, ele vai manter sempre o enquadramento pela frente. Ele fica até um pouco confuso se ele tiver contra a luz, igual ele estava ali. Vocês viram que ele dá uma oscilada um pouco maior, mas ainda assim funciona muito bem. É normal, né? A luz tá um pôr do sol ali, o sol tá mais baixo, então ofusca um pouco a câmera. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade, o próprio manual fala isso, e não é só esse desse drone. Isso é meio que um pouco de todos os drones. Para voltar o comando a qualquer momento, coloca a mão na frente, afasta, aproxima, o que você quiser. Quando você não quiser mais fazer, inclusive ele tem os selfie shots também, tem outros modos. Quando você não quiser mais controlar ele com a mão, você quiser encerrar a movimentação, você simplesmente estende a mão para ele fazer o pouso. Mas eu quero mostrar aqui para vocês uma outra coisa. Vou colocar o drone de lado e agora eu quero que ele fique me acompanhando pela lateral. Vou afastar um pouquinho mais para ele me pegar inteiro. E agora eu vou andar dessa forma. Olha como que ele vai me pegar de perfil nesse cenário. Ó, está me acompanhando. Aí eu posso girar aqui, ele vai orbitar para aquele lado de lá para me manter sempre me gravando de perfil. Vocês vão ver aí a imagem da câmera do próprio drone também. Vai dar para ter uma boa noção de como que fica esse resultado final. Deixa eu vir para cá, ó, ele subindo para desviar do quadriciclo que está ali na frente do caminho. Desviou do quadriciclo pela frente. Tá aqui, eu não quero que ele me siga por ali, eu quero que ele me siga por trás. Posiciono ele atrás de mim, com a mão, baixo a mão, continuo a minha movimentação, ele vai me seguir por trás. Olha só, vai fazer a volta e vai me seguir por trás. Então essa facilidade que a gente tem agora de controlar, decidir por onde, de que ângulo que a gente quer que o drone pegue a gente, simplesmente com os gestos, é fantástico. Não, dá uma olhada o quanto esse drone está inclinado. Eu vou posicionar ele bem na frente da câmera e vou levar ele mais aí, para que vocês vejam. Foca bem no drone. Olha a inclinação que esse drone tá, galera. Aí dá para vocês terem uma noção do quanto que o drone tá brigando com o vento. Olha só. E tá uma briga braba aqui. Eu vou aproximar o drone um pouco mais de mim. Vou subir ele um pouquinho mais. E agora eu vou fazer o pouso. Eu estico minha mão. O drone vem na minha direção. Mesmo com essa briga toda que tá com o vento aqui. E aí eu já até posicionei a mão um pouquinho na diagonal para ele conseguir encaixar certinho sem risco dele cair. Mas também, se ele cair, absolutamente nada acontece, né? Eu já mostrei para vocês em outros testes que é um drone muito resistente. Aqui no caso, tudo bem, a gente está num lugar com uma grama, né? Um mato alto e tal, mas eu já mostrei para vocês esse drone caindo em outros cenários, em outras situações, e ele de fato aguenta muito bem a pancada. Bom, vamos fazer mais testes? Deixa eu ver como que a gente está de bateria. A gente está com aproximadamente 50% de bateria. Vamos fazer um teste de quadriciclo agora? Um pouquinho mais de emoção. Vou trocar a bateria. Depois a gente vai fazer o teste ainda de tempo de duração. Vamos testar a duração da bateria para ver quanto tempo que ela dura do início ao fim no traqueamento. E aqui vai ser teste hard, porque o vento aqui não para. O vento aqui é assim o tempo todo. 3, 2, 1. Ó, fez a decolagem, o drone vai se afastar um pouquinho. Já reconheceu o meu controle por gestos. Vou afastar ele um pouco mais para mostrar o quadriciclo inteiro. E vamos dar uma voltinha aqui, vamos colocar ele um pouquinho mais para cima só para não correr tanto risco. Vamos ver. Vou jogar a trava do gimbal dele aqui para não perder. Vixe, ali eu não só vou perder, eu vou pisar e vou quebrar ela aqui no lugar que ela caiu. Pera aí. Pronto. Tá meio bugado a criança aqui, viu? Passou já para lateral, sem eu dar esse comando para ele.
Vamos posicionar ele de novo lá. Eu quero que ele me siga pela frente, que é o mais difícil, né? Porque daí ele tem que fazer a leitura do terreno, subir, descer antes de me acompanhar. Quando ele está me acompanhando por trás, ele vê o que eu estou fazendo e aí é basicamente ele copiar o movimento, né? Já que ele está me traqueando. Aqui não, aqui além dele me traquear, ele tem que se preocupar com o ambiente ao redor e atrás dele também. Para lá é um pouco de covardia, porque está bem na direção do sol, então provavelmente o sensor vai ter um pouco de dificuldade, vai ficar ofuscado, o próprio manual fala isso. Mas nós vamos ali um pouquinho só mais para lá, vamos virar e vamos passar de lá para cá para a gente ver como que ele vai se comportar. Aqui é o seguinte, ele me pegar de frente nesse cenário não seria tão interessante, já que o fundo mais bonito tá para lá para baixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos posicionar a mão aqui, jogar ele para esse lado. Agora sim, depois a gente faz o teste com ele seguindo de frente, mas vamos fazer um take primeiro bonitão, que é essa cena aqui, ó. A gente andando de quadriciclo, com esse cenário fantástico de fundo. Ai, caramba, entrou um bicho na minha orelha. Vou virar aqui, mudar um pouco a direção. Não se preocupa aí não, Xandão, que aí tá valendo aqui também na própria câmera do drone. Vamos dar uma acelerada para ver se ele perde a gente? Ó, eu fui pra lá perder um pouco do áudio, porque tem muito morro aqui cortando o sinal. Mas o que aconteceu? O drone foi, quando eu dei uma acelerada um pouco mais forte, eu atingi 30 km por hora ali. O drone chegou a me acompanhar, só que na hora que eu acelerei mais brusco, ele perdeu um pouquinho, né? Não que ele me perdeu, mas eu afastei, vocês viram na imagem aí. Só que depois de tudo, ele foi, quando ele me alcançou, ele manteve a mesma posição que eu coloquei inicialmente. Olha só, ele vai aparecer aí na câmera, ó. Coloquei ele na minha lateral. Eu não sei descrever para vocês o quão legal é essa experiência de você ter um drone te filmando sem precisar ter um controle e não ter que escolher só, ah, vai ficar aqui, agora pousa ele, muda, ah, agora vai daqui, agora vai de frente, agora vai de trás. Não. A qualquer momento você muda, ah, agora eu quero um take de frente. Então beleza, vamos lá, vamos fazer um take de frente. Vamos afastar ele um pouquinho mais para que ele fique uma distância melhor do quadriciclo e vamos lá, vamos fazer um take de frente agora. Eu tô virando aqui no caso, como eu virei agora, aí ele ficou de lado, mas olha ele já posicionando pela frente de novo, ó. Estou gravando no interno aqui no microfone. O bom do microfone da DJI é isso, que mesmo agora com a interferência, eu estou gravando interno, então a gente consegue depois pegar um take disso, sem nenhum tipo de problema de interferência do áudio. Galera, fantástico. Vocês não têm noção do quanto eu estou exigindo dele nesse tracking, nessas aceleradas mais bruscas. E ele está simplesmente acompanhando. Vamos ver. Olha isso. 30 km por hora cheguei até o momento, que é o máximo que eu me sinto seguro de acelerar aqui nessa pirambeira, né? E vamos fazer agora um teste mais hard. Esse teste mais hard,
esse teste mais hard, agora eu vou ali num outro lugar. Tem uma rampa ali. Vamos lá nessa rampa e a gente faz essa aceleração um pouco mais forte. Para isso, vou trazer o drone aqui, fazer o pouso. Isso aqui é coisa de outro planeta, meu Deus do céu. Vamos lá, dronezinho, pousa aqui, vamos gravar em outro lugar agora, vamos ver como tá a bateria. Venha. Pronto. Bateria já foi também. Vamos colocar essas baterias para carregar. Vamos pegar uma outra bateria, agora vamos fazer ali embaixo. Eu vou fazer acelerando um pouco mais, eu quero ver se ele vai me perder. E mais o principal, né? O que vai acontecer se ele me perder? Bora lá. Galera, é o seguinte, agora eu vou decolar o Neo, vou fazer o teste de velocidade máxima, eu vou tentar fazer ele me perder. Tenho um certo receio de fazer isso porque normalmente quando ele te perde, ele pousa, né? Ele perde a referência ali e tal. Mas eu acho que ele não vai chegar a me perder, no máximo eu vou me distanciar um pouco mais, porque eu vou acelerar para valer nessa subida aqui e vou colocar ele para acompanhar de trás, para não ter nenhum tipo de acidente, né? Se o drone está na velocidade máxima de frente e eu tentar ir mais do que o que ele vai conseguir, eu vou atropelar ele. Então eu vou fazer a decolagem aqui e vou colocar ele para me seguir de frente. Antes eu vou fazer a configuração, vou colocar aqui, ó, rear, cadê? Rear, pronto. Vamos lá então? Afasta mais, tiozinho. Isso. Me siga de costas. De longe, por favor. Aí. Eu vou manobrar e lá de baixo pra cima que eu vou acelerar, porque na descida não é bom acelerar, né, galera? Senão eu vou me quebrar inteiro. Vamos lá. Uai, ele tá me seguindo de frente, não faz o menor sentido isso. Pra trás, meu filho, aqui, ó. Bora. A vantagem é essa, né? Só faz o gesto aqui e pronto. ...41 por hora. E a brincadeira tá safe. Vamos manobrar aqui pra gente subir lá. Boa, agora é pra valer, hein? Vamos lá? Ó, ele deu uma perdida. Agora ele tá me procurando. Galera, fantástico, porque assim, ó, vamos lá. Cheguei a 56 por hora. Ok? 56 por hora não é pouca coisa não. Deixa eu voltar aqui. Seguinte, 56 por hora não é pouca coisa. Obviamente, né? O próprio fabricante fala que ele aguenta seguir até uns 40 e pouquinho, 43. Eu dei ali 43, 42 uma hora. Olhei para trás, o drone estava atrás de mim, aí eu falei, vou acelerar mais. 56 ele meio que me perdeu. Ele ficou lá para trás e eu só vi ele zzz, 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 como se ele estivesse me procurando. E aí ele, de fato, só conseguiu chegar até mim novamente quando eu parei o quadriciclo. Aqui ainda tem um outro ponto, né? Que o vento está vindo de lá para cá e eu fiz o top speed daqui para lá. Vem, filho, tá cansado? Pousa aqui então. Vem. Eu fiz o top speed subindo, né? Então,
vento contra e ele veio, cara. 40 por hora, ele acompanhou legal. Então, assim, dá pra fazer umas imagens fantásticas, totalmente fora da curva. É um negócio muito legal. Vamos ver se gravou a tela aqui, ó. Beleza, a tela conseguiu gravar legal pra vocês. Então é isso, teste realizado. O bichinho realmente alcança a velocidade, acompanha a 40 km por hora pra valer. Agora eu quero fazer mais um teste. Eu quero fazer um teste de que velocidade máxima que ele consegue me acompanhar de frente. Para fazer esse teste, como aqui é um aclive, né, é uma subidona, eu vou fazer esse teste descendo. E aí o drone vai ter um pouco mais de tranquilidade, porque o espaço atrás é aberto e tal. Depois a gente vai fazer teste hard também, correndo no meio de árvore e tudo mais, mas aqui é mais para fazer teste com o veículo. E depois desse teste, o próximo teste já é fazer com um veículo grande. Só que daí eu vou conectar ele no controle para fazer o teste se com o veículo fechado ele vai conseguir traquear. Tem uns passarinhos aqui que estão voando aqui ao redor também, que pode acabar derrubando o drone. Umas andorinhas. E o barulhinho dele, vocês viram, né? É um pouquinho menos agudo que o do Nil, mas ainda é aquele... e a gente vai fazer o teste em seguida também da gravação de áudio para vocês aqui com o aplicativo. Vamos lá, galera, teste de frente agora. Eu vou colocar a distância longa, altura alta. Essa configuração agora eu já fiz foi pelo aplicativo. Daqui a pouco eu mostro um pouco mais para vocês disso também. Só aguardar que ele já vai se posicionar aqui na configuração que eu fiz. Eu quero que ele fique um pouco mais de longe ainda, um pouco mais distante e um pouquinho mais de baixo, porque já que a gente vai descer, senão não vai fazer muito sentido o ângulo que ele vai pegar. Ok? ...25 por hora, 26, 30, 35, 37, 35... Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater na árvore. Ai, 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 ai. Bateu. Só para vocês verem onde ele bateu aqui, ó. Ele veio me seguindo aqui, de costas, e bateu nesses galinhos. Como a DJI já diz, né? Superfícies muito estreitas e muito finas, ele pode não conseguir fazer a leitura. E como estava numa velocidade muito grande, não tem o que fazer, tá? Aí bate mesmo. Mas vamos lá, vamos fazer subindo agora. Deixa eu virar aqui e voltar. Bom, vamos lá então agora, subindo. Deixa eu guardar o celular aqui de novo. Nossa, entrou coisa no meu olho. Vamos ver. Contra o vento, hein, galera? ...20 por hora. Aqui ele já tá sofrendo. Tá sofrendo bastante, mas tá muito vento. 20 por hora, deixa eu acelerar, vamos ver. Quando eu bati 30 por hora na subida, 20 por hora, contra a luz e contra o vento, que contra a luz faz sentido porque o sensor tem um pouco mais de dificuldade também de traquear. Mas ele conseguiu a 30 por hora. Aí quando eu cheguei, até 20 por hora, né? Quando eu cheguei a 30 por hora, ele teve um pouco mais de dificuldade. E aí o que ele fez foi me deixar passar um pouco, me pegar de lateral, para que ele conseguisse continuar com a missão dele, que era me traquear, né? Mesmo que a sua velocidade seja maior do que a velocidade, que ele consiga manter a direção que você determinou, ele vai tentar te manter no quadro. Se ele não conseguir te manter na mesma direção que você mandou, ele vai tentar te
te manter de alguma forma. Vamos aproximar ele aqui, fazer o pouso e agora a gente vai fazer os testes a pé mesmo, só para vocês verem a questão do áudio e tudo mais. Galera, olha isso aqui. Olha a inclinação. Vocês conseguem ver? A inclinação dele para brigar com o vento, olha isso. Tá muito inclinado. Ó a briga. E apesar do vento, ele consegue se organizar muito bem para fazer o pouso certinho na minha mão. Bora fazer os próximos testes agora com o microfone e depois com o controle também. E aí eu vou mostrar um pouquinho da interface do aplicativo e tudo mais para vocês. Bom, galera, tá até meio feio aqui, mas eu tô com 2 microfones agora porque eu quero mostrar para vocês a questão do áudio do aplicativo, tá? Então eu tô com um receptor conectado ao meu celular para que ele utilize a qualidade melhor, né, do áudio e faça o processamento para remover o som das hélices. Então eu vou mostrar um pouquinho do aplicativo para vocês, das funções que nós temos aqui rapidamente, porque, né, enfim, no curso lá tem mais informações. Quem comprou com a loja oficial já recebe o curso de forma gratuita. Então vamos lá. Aqui vocês estão me vendo a imagem do drone, ok? Temos a interface do aplicativo aqui. Controle por gestos, você habilita e desabilita aqui nesse ícone da mãozinha. No canto superior nós temos uma lista de verificação pré-voo, então todas as informações aqui, se precisa alterar alguma coisa, se o drone está com algum problema que você precisa resolver, vão aparecer nessa barra superior. Inclusive, ó, se eu inclino o drone, repara que já ficou vermelhinho lá dizendo que o eixo de rotação tá, que o ângulo de inclinação da aeronave está grande demais para fazer a decolagem, então não consigo decolar nesse momento. Aqui na lateral, um pouquinho mais para baixo, eu tenho o controle por voz, né? Então eu vou habilitar ele aqui para vocês verem. Ó. Ele tem alguns comandos que a gente consegue dar. A princípio, somente o comando em inglês, né? O meu tá até meio bugado aqui o aplicativo, mas a gente poderia falar aqui e ele aplica. Então, hey, fly. Opa, vamos ver. Hey, fly. Hey, fly. O meu ainda tá aqui só para chinês, pelo jeito, então não vai funcionar. Mas enfim, depois na próxima atualização deve resolver isso. No New 1 a gente chegou a fazer esse teste e funciona, né? Aqui, como eu falei para vocês, é tudo mostrando na hora a parada, então não vou tentar atualizar para ver isso, tá? Senão a gente vai perder muito tempo. Vamos agilizar aqui para a gente ver o que a gente consegue mostrar para vocês do restante das coisas. Controle por gesto libero aqui. A gravação de áudio a gente libera no ícone do microfone no canto direito, na lateral direita, como vocês puderam ver. Então já está liberado agora. A partir daqui, quando eu fizer a decolagem, o meu drone vai gravar a minha voz, removendo o barulho das hélices. Eu vou descer um pouco mais, que meu carro está ligado ali em cima, só para que vocês não tenham interferência de outros ruídos, né? Para que o aplicativo consiga processar legal. Então eu vou pressionar Start aqui no centro. Você escolhe qualquer um dos modos. Ficou mais legal desse jeito aqui, né? No quadradinho, é uma espécie de menu do que uma lista. Eu acho que fica muito mais prático assim, gostei bastante. Tem o modo Dolly Zoom que a gente vai fazer daqui a pouco para vocês verem também. Rastreio de esqui infelizmente não será possível, porque como vocês podem ver não tem absolutamente nada de neve nesse lugar. Então aí a gente faz alguns quick shots também para que vocês vejam, mas quick shots não tem nada de muito diferente do que a gente já está acostumado, né? Bumerangue, asteroide, hélix, enfim. Vamos lá. Vou colocar aqui no modo rastreio mesmo, vou dar o Start. No centro vocês percebem que tem o bonequinho e as laterais todas, né, o círculo 360 para que você escolha de que direção que o drone vai ficar. Ok? Vou colocar para ele ficar de frente, pressiono Start, pronto. O drone já começou a gravar e agora o áudio que ele está capturando é o áudio do próprio microfone. Deixa eu só configurar aqui, porque a configuração minha de volume do microfone estava baixa porque estava configurado para a câmera. E aí se eu configurar aqui vai ficar um pouco melhor. Ei, teste. Pronto, agora sim. Agora vocês estão escutando o áudio do drone, certo? Do aplicativo gravando no drone. Deixa eu virar para cá para vocês verem uma imagem mais bonita do drone. Faz a leitura da mão aqui. Bora para cá. Esse enquadramento tá bem mais bonito, né? Aí sim. Bom, então vocês estão ouvindo agora o áudio do drone.
A imagem que vocês estão vendo também é a imagem direta da câmera do drone em modo 100% automático, sem absolutamente nenhum tratamento de cor, nenhum tipo de ajuste e nada mais. Você pode, por exemplo, posicionar o drone onde você quer e depois disso, vamos afastar um pouco mais, beleza? E depois disso desligar aqui para que você possa gesticular sem que o drone fique bugando nos comandos, né? Sem que ele fique achando que você quer fazer algum tipo de comando e tudo mais. Então funciona muito bem dessa forma. Ele parou aqui a gravação no drone. Vamos dar o start aqui. Eu quero que ele me acompanhe pela frente. Ele está totalmente bugado aqui. Vamos lá. Agora sim. Agora está me acompanhando de frente. Então, esse é o áudio. Vou andar de costas aqui para ele me acompanhar. Esse é o áudio que vocês estão. Esse áudio que vocês estão ouvindo é o áudio do próprio drone. Vou andar na direção dele aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou colocar ele para me seguir agora na lateral, na diagonal direita, para que ele pegue melhor esse cenário maravilhoso que nós temos aqui. Esse áudio que vocês estão escutando é o áudio do drone, do aplicativo fazendo o processamento. Como eu já comentei, eu não gosto de usar esse áudio. É um áudio que dá para você utilizar? É utilizável? Sim, é utilizável. Mas não é, você não vai ter a melhor qualidade por aqui. Vamos baixar um pouquinho a altura. Eu gosto muito disso, dessa praticidade, que no aplicativo eu posso a qualquer momento mudar a direção, a altura e tal, e é só com um toque, você não precisa ficar controlando manualmente. Então tudo isso é muito prático. Agora eu quero que ele vá mais para minha lateral e me grave totalmente de perfil. Ele faz esse ajuste e você consegue utilizar ele. Então seria mais ou menos isso aqui, a configuração para você usar ele para vlog, né? Para quem gosta de gravar aí de uma forma muito fácil, sem precisar utilizar vários equipamentos. Então eu estou aqui conversando com vocês estão ouvindo áudio, eu vou ir alternando aí entre áudio do aplicativo com processamento que corta o ruído das hélices versus áudio do meu microfone, o DJI Mic 3, que está aqui, Mic 3, né? Falar em inglês e português junto. O DJI Mic 3, enfim, que está aqui em mim, gravando diretamente interno nele. Vocês vão ver que o áudio do Mic 3 assim é muito superior, tá? A qualidade é muito superior, não por conta do microfone que está sendo utilizado, ok? Porque o drone também está gravando no aplicativo usando um Mic 3. Certo? É o mesmo microfone. O que muda? O processamento. Um deles está gravando com processamento do aplicativo. O outro está gravando sem processamento do aplicativo. Está gravando diretamente no armazenamento interno do microfone. E aí a gente tem como mostrar para vocês essas duas opções. E é óbvio que o áudio do Mic 3 vai ser muito melhor sem o processamento. Apesar do ruído, tá, galera? Porque o ruído... O drone não está tão próximo de mim, a minha voz vai prevalecer. Eu prefiro ter o barulho do ruído mais baixinho, mas ter ele e o áudio cristalino, o áudio mais limpo, mais agradável, do que não ter absolutamente nenhum tipo de ruído. E, esse cenário tá feio, né? Vamos mudar? Do que não ter nenhum tipo de ruído e o drone e o áudio suprimir várias frequências. Então eu prefiro, sinceramente, que ele tenha ali o áudio mais cristalino, tá? Mas de qualquer forma, quem decide como vocês vão utilizar são vocês. O equipamento vai ser de vocês. Então, justamente por conta disso, é que eu faço os testes aqui para que vocês determinem como que vocês vão utilizar o equipamento. Beleza? Vocês estão vendo aí, né? Conforme eu vou andando, eu vou fazendo as variações que eu quero de enquadramento e o drone simplesmente me grava, me acompanhando, subindo, acompanhando o relevo. Tô subindo uma baita de uma pirambeira aqui agora. Ele está na distância próxima, altura baixa. Vou colocar uma altura média aqui para ele ficar mais confortável. Distância média também. Ó, agora já tem um enquadramento um pouco melhor. Não existe nada igual hoje no mercado. Falo isso sem medo de errar. Mas a qualidade do flip é melhor. De fato, a qualidade do flip é melhor da câmera. Mas o flip não faz o que esse drone faz. Martim, mas no flip a gente consegue mudar algumas coisas. Sim, de fato. Você tem o controle do Active Track completo também, para colocar em todas as direções quando você está usando o controle. Mas você não tem nesse nível de praticidade. Nesse nível... Opa, deixa eu liberar aqui. Nesse nível de praticidade aqui, ó.
Isso aqui não existe em nenhum outro lugar. Isso só existe no Neo 2. Vamos mostrar rapidamente aqui alguns dos quick shots. Eu vou colocar bem longa a distância, né, a altura elevada, porque tem um morro ali. Filma ali para... Ah, não, vou filmar aqui com o drone. Pronto, ó, tem um morro ali. O nosso amigo Xandone está ali, ó, gravando pra gente, sempre ajudando a gente aí também. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui ele para executar esse modo. Iniciei, já inicio na direção que eu quero, tá? Porque no modo drone o drone vai subir e se afastar. E aí você tem que ter a noção também, né, de fazer a movimentação, colocar o drone pensando no enquadramento. Às vezes o pessoal não tem muita noção disso. Ó, o sensor dele dando uma brigada lá, ó, por conta do morro ali. Às vezes a pessoa não tem muita noção de vídeo e aí ela acaba vendo aqui o cenário sensacional ali para trás e ela acaba fazendo o quê? Fala assim, nossa, que cenário lindo aqui, eu vou filmar. Aí coloca o drone assim e salve o drone para lá, né? Então você sempre tem que se preocupar em olhar aqui o enquadramento tudo certinho. Então o modo drone, o drone se afasta subindo. Aí tem o modo órbita, que o drone vai literalmente fazer uma órbita ao redor. Tem o modo rocket, aqui não vai ser muito interessante, mas o drone vem até em cima de você e sobe com a câmera virada para baixo. O que mais temos aqui? O rastreio de ciclismo, que fica um pouco mais propício para ciclismo. O de esqui também, o boomerang. Esse hélice aqui é bem legal, bem interessante. Eu vou fazer ele uma vez. Vamos colocar aqui 10 metros e vamos dar o start aqui pelo aplicativo. Ó, o ventinho decolando contra o vento, ó. Parece que não fez o curso, pô. Caramba, tá de brincadeira? Vamos ver. Vai subir aqui. Bora, meu filho. Podia ter começado já, né? Ah, agora sim. Então, ó, o drone vai fazer um movimento de órbita se afastando e subindo. Galera, olha o nível de imagem que a gente tem num drone desse tamanho, desse preço. É um negócio fora do comum, totalmente fora do comum. Então, ó o barulho. Tá brigando com o vento ali, hein? A briga ali tá forte. Tá forte. Terminou o take, ele volta pra gente. E a gente pode então, ó, ele deu aqui alerta de vento forte. Olha lá, aqui o vento tá aumentando. Eu tô falando aqui, a gente veio pro lugar ideal para mostrar vento. Inclusive o drone tá cheio de terra aqui, que eu derrubei ele algumas vezes nesses testes que eu fiz. Porque, né, eu sei que vocês gostam do teste hard, vocês gostam de ver desgraça acontecendo, drone caindo. Vamos lá. Então aqui vocês têm todas as configurações de todos os modos, né? Tem as configurações de câmera também, a proporção, se você quer a foto em 4x3, em 16x9, enfim. As proporções do vídeo também, vocês têm aqui a resolução, se vai gravar em 30 quadros por segundo, 60 quadros por segundo. O modo retrato também, né, que aí você grava em 2.7K, como eu mencionei lá na parte interna do vídeo. E temos todos esses modos aqui. Bom, acho que já deu para vocês terem uma boa noção de como que é a interface, como funciona tudo. Ó, que nesse modo vertical ele vai cropar dessa forma e vai me entregar exatamente essa imagem central aqui. Deixa eu voltar para minha configuração. Vamos conectar então o drone agora no controle com tela para ver se ele vai seguir um carro. Decolado. Vamos já matar a charada antes de entrar no carro, porque se ele não seguir o carro nem adianta muito, né? Olha lá, galera, segue carro, bora! Bom, galera, agora é o seguinte, vocês estão vendo aqui a imagem da Osmo Nano, que está presa no carro com o suporte de vidro, que é uma ventosa. E vamos lá, gravando aqui no drone. Vamos ver como que vai se comportar. O vento tá brabo lá fora, tá forte, tá dando, ó, não para de dar alerta de vento forte aqui. A aeronave é incapaz de retornar à base automaticamente, mas vamos lá. Agora sim, eu mudei a configuração aqui, tirei do Spotlight, coloquei no Active Track. Vamos afastar um pouquinho mais aqui para o drone ter um pouco mais de espaço ali fora, porque tem essa arvorezinha que vocês estão vendo agora. Ó, o alerta... Meu, o drone tá muito inclinado, vocês não têm noção da inclinação que ele tá. Eu vou colocar aqui para seguir o carro de lateral, para que ele fique ali mesmo, onde ele tá, e mantenha acompanhando o carro. Vamos ver. Opa, agora sim, agora ele tá acompanhando legal. E aqui a gente pode alternar o momento que a gente quiser, subir um pouco mais o drone, descer um pouco mais o drone.
Mas vamos ver, eu quero ver até que velocidade que ele vai conseguir acompanhar. Esse teste é melhor fazer com o drone descendo, né? Porque aqui, ó, vai ter uma árvore aqui na frente, então eu vou afastar um pouco mais o drone por aqui, porque é uma árvore seca e a gente já viu o que acontece com os galhos secos da árvore. Vamos fazer melhor? Vamos descer aqui, ó. Vamos descer aqui um pouquinho pra gente ver o comportamento dele nesse ambiente também. Ó, ele tá indo pro outro lado do carro, que não é o lado que eu mandei, mas tá bom, tá valendo. Acompanhando ele ali pra ver. Nossa, tá tendo a praga dos grilos aqui, rapaz do céu. Vamos ver. Olha que cena bonita. Sensorzinho funcionando, tudo bonitinho. A bateria a gente já sabe, né, galera? Não é o ponto forte desse drone. Dura ali seus... Na prática mesmo, 12 minutos. Vamos fazer o teste um pouco mais hard depois pra gente ver essa questão aí. Ó, tá acompanhando legal, mas ele não tá se mantendo fiel à direção que eu mandei, né? Agora, se eu parar aqui, vamos ver se eu parar, se ele vai reposicionar e arrumar. Não, não vai. Ele tá seguindo o carro pelo lado errado. Vamos ver. Ah, ele tá orbitando, ó. Tá orbitando devagarinho. É que aqui também vai ficar muito difícil ele conseguir se posicionar, porque eu tô bem rente ao morro. Vamos fazer a... Vamos ver. Não vou mexer. Vou deixar, tem árvore aqui. Vamos ver na prática mesmo o que dá. A gente... Ai, vai bater. Oh, ah, mentira. Caraca, meu irmão. Oh, surreal. Eu achei que ele fosse bater e eu ainda acho que vai, porque ele tá... Ai, meu, ele tá lambendo o chão ali, ele tá numa situação muito complicada. Quer ver? Deixa eu ver se a gente consegue... Não vou conseguir colocar pra ver os sensores. Mas olha isso, ele tá numa situação muito complicada ali e ele tá conseguindo se virar. Ele tá conseguindo, eu não achei que ele fosse conseguir. Tá muito complexo, tem muita árvore ao redor. Eu já teria parado aqui, até porque vai... Ai, meu Deus do céu. Cara, surreal. Não tem outra palavra pra dizer. Surreal. Vou subir um pouquinho ele aqui pra facilitar um pouco o trabalho dele. Vou manobrar agora o carro pra gente voltar, pra gente subir. Eu tô de cara que esse drone com esse único sensor, uma única câmera em cima e uma única câmera embaixo, não é um sensor tão avançado, né, omnidirecional tão avançado quanto dos outros drones. E ele, apesar disso, conseguiu desviar. Eu achei que fosse bater. Eu já bati tantas vezes que eu já tô com dó do bichinho, porque eu fiz os testes daqui são hard, vocês estão vendo que a gente não tá brincando aqui, né, de fazer teste devagar, não. O teste aqui o negócio é brabo. Então vamos posicionar ele aqui agora. Ali tem que tomar cuidado porque ele vai virar um spinner e vai pra água, né? Esse morro aqui não tá muito legal. Vamos colocar ele pra acompanhar de trás um pouquinho. Vamos ver. E aí a gente vai fazer o teste depois descendo ali aquela rua lá de novo, pra gente ver com a velocidade um pouco maior. Vamos ver? Vamos acelerar um pouquinho, vai. Estou agora a 40 por hora. Rapaz, não tem nem pista pra isso tudo. Ele passou de boa, 45 por hora. Ele acompanhou. Vamos ver nessa subidona aqui, que essa subidona aqui vai ser meio punk o negócio, né? Não pro carro, mas pro drone. O carro aqui vai de boa. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer levantar um poeirão pra ficar bonito. Ihu! As coisas tudo voando no carro. Chama! Temos imagens tops. Bom, vai entrar em nível crítico de bateria. Vou parar o Active Track. Vem, filho. Vem.
Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Surreal. Galera, não tenho o que dizer não. Comprem, apenas comprem. Vocês estão vendo que não é falácia, né? Vocês estão vendo que a parada funciona. Bom, pessoal, viemos agora para um lugar que tem várias árvores, como vocês podem ver. E agora nós vamos fazer aquele clássico teste correndo entre as árvores. Vou fazer um primeiro andando um pouco mais devagar, depois a gente vai correr para ver o que o Neil consegue aí, o que ele arruma, se ele vai bater, se não vai, se vai cair, se não vai. Passar aqui por escada, aqui ele vai ficar contra a luz, o que dificulta muito o trabalho do sensor. Vamos ver, apesar disso, como ele vai se comportar. Fez a leitura muito bem, aparentemente. Passando aqui, ó, embaixo das árvores. Vou passar no meio aqui, galera. Vamos ver como que vai ser o comportamento dele. Passou de boa, nem sentiu. Vamos dar uma driblada boa aqui, passar aqui, ó, embaixo desses galhinhos. Daqui a pouco eu vou acelerar a velocidade. Por enquanto eu tô dando uma lambuja para ele dar uma chance para ele se provar de primeiro em lenta. Preparou, apontou, foi. Vamos virar aqui. Vai achando que pega o bicho de surpresa. Só tô ouvindo as reclamadas. Vamos ver aqui, ó, nesse meio se ele passa. Ó, o Lider trabalhando, legal. Tá lá. Deu conta. Tô vendo um corredor ali que eu acho que eu consigo bater ele aqui, hein? Vamos ver. Galera, reparem como que ele faz o desvio numa situação como essa, tá? Onde eu estou descendo, então o drone está indo para frente, descendo e ainda desviando lateralmente. Bora lá. Olha isso. Olha isso. Olha essa leitura super rápida. Cara, eu simplesmente não consigo despistar ele. Não dá. Mentira. Cara. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Aqui eu duvido. Eu desisto. Não dá. Vou passar naquele espaço apertado de novo. Vamos ver. Aê! Não! Não! Ah! Quase foi pra água. Nossa! Deu pra ver isso aí, não? Agora tá comprovado que as anteninhas são resistentes. Porque ele caiu, bateu no topo da árvore, e ele caiu girando assim, ó. Então ele caiu girando por cima das anteninhas. Segue funcionando normal. Do jeito que ele tá aqui, ó, se ele cai fazendo assim, cara, eu pulei ali, quase caí em cima dele pra tentar impedir ele de cair na água. Porque o bichinho gira muito rápido. Tem que ficar ligeiro num terreno acidentado assim, se tiver água lá embaixo, que ele vai embora. Galera, fazendo mais um teste aqui agora. Teste de tempo de duração da bateria do Neil.
Inclusive, entendi 92%. Gastou um pouquinho. Vai ficar difícil de saber exatamente quanto tempo vai dar, mas é o que a gente tem aqui no momento. É isso, nível crítico de bateria, vai fazer o pouso aqui. Ele mesmo escolheu o lugar, né? Obviamente, onde ele estiver. 8%. Então, considerando que a gente começou ali com 92% e não 100%, que seria o correto para um teste mais fiel, né? Mais verídico, vamos dizer assim. Eu diria que algo aí em torno de 13 minutos de gravação real em velocidades não tão baixas assim, como vocês puderam ver. Eu dei uma corridinha boa, foi ali uma média de uns 30 por hora, vai, mas sem parar e com alguns ventinhos em alguns momentos. Bom, galera, e com este cenário finalizamos nosso review do DJI Neo 2. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Deu para vocês verem aí que o que esse drone faz, nenhum outro drone no mercado faz. É um drone simplesmente fantástico que, como disse o meu amigo Marcão, só dá para você ter noção do que esse drone é quando você testa ele de fato. É muito difícil num vídeo a gente passar exatamente o que é esse drone aqui, mas espero que a gente tenha conseguido levar aí bastante informação para vocês. O nosso objetivo aqui é sempre trazer o conteúdo mais completo possível. Perdão pelo vídeo super longo, né? Mas enfim, a gente quis trazer vários testes aqui. Deixem o feedback de vocês, por gentileza. Se vocês sentiram falta de alguma coisa, de algum conteúdo, deixem aqui também nos comentários. E me sigam lá no Instagram, Martin Neri. Lembrando que nós temos treinamento, inclusive, deixa eu mostrar um negócio para vocês rapidinho. Este lugar que vocês estão vendo, que nós viemos gravar esse review, é o lugar que nós fazemos o nosso treinamento, a nossa imersão, inclusive com pilotagem na água. Então a gente faz o treinamento em terra primeiro, num outro lugar lá, depois a gente vai lá para a água, que vocês estão vendo ali, né? Para a gente fazer toda a parte de pilotagem com deslocamento na água, é a primeira imersão com deslocamento na água do Brasil, e depois a gente vem aqui para a terra, tem o quadriciclo para a gente fazer teste de acompanhamento, exercício de acompanhamento por terra, e a gente finaliza sempre com esse cenário aqui. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente aqui também, que nós temos cursos presenciais, sem deslocamento pela água, curso com deslocamento na água também, tudo que você precisar, e também os cursos online. Lembrando que tem o nosso cupom de desconto na loja oficial da DJI Brasil, para que vocês tenham um desconto bem interessante lá. E se você compra utilizando o meu cupom, me chama lá no direct do Instagram, me manda o número do seu pedido, que a gente consegue aí para você um acesso ao curso online. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Deixem as opiniões de vocês aí nos comentários e a gente se vê logo no próximo vídeo. Até mais!